E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e hoje a gente dando continuidade de solubilidade. Hoje nós vamos ver soluções na parte de cálculo, nós vamos chamar de aspectos quantitativos. Os aspectos qualitativos, ou seja, que a gente viu mais a parte teórica, foi de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, que eu fiz em 2 vídeos. Então assistam para você compreender o que é soluto, o que é solvente, o que é solução, para você ter toda essa dimensão de solubilidade. Agora hoje nós vamos ver a parte de cálculo. Ora, como que eu vou trabalhar essa parte de soluções? Primeira aula ela vai ser completa. Eu vou dividir em vários vídeos e vou falar de toda a parte prática que você precisa saber. Só que o meu objetivo aqui, cada professor ele escolhe um objetivo. O meu objetivo não é se fixar nas fórmulas, não é se fixar nessas fórmulas, nessas equações. O meu objetivo aqui é trabalhar sem fórmulas, somente usando raciocínio lógico. E raciocínio lógico que eu falo de soluções é saber fazer regra de 3. É simples, porém tem muito aluno que tem dificuldade. Ora, professor, por que usar só conhecimento lógico, só regra de 3? Isso é ótimo ao longo prazo. Ao longo prazo que eu falo, que é o quê? Se o aluno quer fazer uma prova amanhã, se o aluno quer fazer uma prova mês que vem, é lógico que ele vai preferir saber a fórmula, porque ele vai lembrar da fórmula na prova, não é? Nem que ele faz uma colinha lá na prova, não, hein? Mas ele vai fazer uma colinha lá, vai fazer, e vai fazer a prova. Agora, se você entender que o início é um pouquinho difícil, mas depois que você pega o jeito, acabou. Se você pegar o jeito de regra de 3, se você pegar o jeito de raciocínio lógico, sem forma, jogar isso aqui fora, você vai aprender para você fazer a prova daqui 1 ano, daqui 2 anos, no vestibular, no Enem. Qualquer prova que você vai fazer, se você vê aquela situação de soluções, você vai conseguir fazer. Às vezes você não pode acertar, porque tem questão que realmente ela é chata, tem questão que ela envolve um raciocínio bem mais pesado, mas as questões, em geral, você consegue acertar. Agora, se você decorar a fórmula, daqui 1 ano você pode ter certeza, você não lembra. Igual o professor. Professor, se ele decorar essa fórmula, para dar aula ele vai aprender, ele vai falar 2, 3 anos. Agora se ele ficar 5 anos sem dar aula, ele vai acabar esquecendo. Mas esse raciocínio lógico, ele não esquece. Então o objetivo de eu dar soluções é principalmente envolver raciocínio lógico. Então pessoal, quando a gente fala de soluções, é impossível não falar dessas 2 peças chaves que está mais caindo no vestibular, é o que mais cai no vestibular, é o que mais cai no Enem. A pessoa que vai trabalhar aí nas indústrias, nas farmácias, em tudo, vê isso aqui demais. Concentração comum e concentração em quantidade de matéria, ou antigamente chamado de concentração molar, ou simplesmente molaridade. Né? São 3 nomes, aqui é o mais usual. Concentração em quantidade de matéria. É a nomenclatura nova, é o jeito novo. Agora, tem concentração molar, que é um pouco mais antigo, mas muita gente usa, e molaridade, que é bem mais antigo, que tem pouquíssimos livros que ainda falam, mas para você entender. Pessoal, concentração, seja comum ou seja molar, o objetivo é sempre o mesmo. Por isso que eu uni os 2 numa mesma situação. É sempre soluto, solução. Soluto, solução, tá? Ou seja, da mesma forma que a gente viu solubilidade, todo o raciocínio lógico é sempre soluto, solução, aqui também. Então a primeira parte, para você entender, sem saber a fórmula, sem saber essa equação, é você saber que concentração, ela trabalha com a relação. Quando a gente fala relação, vamos colocar aqui, quando a gente fala de relação na matemática, significa divisão. Então, a divisão, é a relação entre o soluto e solução. Solução, geralmente, ela trabalha com volume e soluto, massa. Ou simplesmente
mol. Tá? Massa e mol é praticamente a mesma coisa, são quantidades, só que uma você já vê de cara. 2 gramas, 4 gramas, 5 miligramas, 6 quilos, 2 toneladas. E mol, que é outra maneira de expressar massa, só que você falando em mol, que na transição eu vou explicar essa palavra aqui para vocês, por que mol e por que se usa esse termo mol, ok? Então, pessoal, concentração é a relação entre a massa sobre solução. Então é a massa do que? Do soluto e o volume da solução. A mesma coisa aqui, massa do soluto e volume da solução. Só que aqui a massa, a quantidade de matéria a gente expressa em mols, então mol sobre volume. Agora, qual que é a diferença entre um e outro? Pessoal, primeiro, concentração ela pode vir em qualquer unidade. Gramas por ml, ou seja, soluto em gramas, solução em ml. Pode ser miligrama por litro, por exemplo. Miligrama é o soluto e litros solução. Tá vendo? É a divisão, a relação entre o soluto. Então essa parte aqui sempre vai ser o soluto. Então eu vou colocar aqui, ó. E essa parte aqui sempre vai ser a minha solução. Então a primeira parte é o soluto. Então 2 gramas é a quantidade de soluto e 1 ml solução. Porque esse 1, ele nunca vai aparecer, ele nunca vai colocar 2 gramas barra 1 ml, isso não existe. Tá? Ou seja, se eu for colocar aqui, significa que se eu pegar 1 ml de quê? De solução, porque essa parte é sempre solução, ela vai ter 2 gramas de quê? De soluto. Se eu pego 5 miligramas de quê? De soluto presente em 1 litro, então eu vou colocar aqui, ó, 1 litro de solução presente em 5 miligramas. Se eu pego decilitro cúbico, 1 decilitro cúbico apresenta 12 gramas. Lembrando, pessoal, que decilitro cúbico é a mesma coisa que litros, é só uma forma diferente de bagunçar a sua vida. E centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? E tem alguns exercícios ainda que ele vai falar, vamos colocar aqui, ó, vamos bagunçar aqui, ó, ele fala em metro cúbico, tá? Aí eu tenho que saber que 1 metro cúbico é 1000 decilitro cúbico, ou simplesmente 1000 litros, tá? Certinho? Então são maneiras diferentes de falar. Então sempre soluto, solução. Então, ou seja, 1 ml de quê? De solução apresenta 2 gramas de soluto. 1 litro de solução apresenta 5 miligramas de soluto. 1 decilitro cúbico de solução apresenta 12 gramas de soluto. E aqui é a mesma coisa, 2 mol por litro, ou seja, isso aqui é a minha parte do soluto e aqui é a minha parte da solução. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa aqui, só que aqui é representado por mol. Então, ou seja, 1 litro tem 2 mols, ou seja, 1 litro de solução tem 2 mols de soluto, ok? Agora, o bom é que na concentração e quantidade de matéria, a unidade é sempre a mesma, mol e litro. Sempre mol por litro. O volume sempre litros e a quantidade sempre em mols. Então, se tiver em ml, se tiver em metros cúbicos, se tiver, né, decilitro cúbico tá ok, porque decilitro cúbico é litros. Mas se vier em ml, se vier em metro cúbico, tem que transformar obrigatoriamente para litros, porque ele só aceita essa unidade. A não ser que ele fala no exercício que ele não quer. Ele quer em ml, mas se ele pedir a concentração, é lógico que vai pedir em mol por litro. A não ser que ele não queira, ele vai te falar, isso é lógico que você não precisa adivinhar o que ele quer. Ele vai falar lá. Ok? Então, sabendo isso aqui, existe uma relação entre a concentração comum, que é a concentração normal, é o que muita gente usa, que é a concentração a nível de massa, e qualquer relação entre a concentração a nível de mol. Existe uma relação entre eles. A relação é, se eu quiser transformar concentração comum para concentração molar, eu vou usar a massa molar como unidade de transformação. Professor, como assim? Nós vamos ver isso na transição, quando eu explicar mol e quando eu explicar qual que é a função da massa molar aqui, ok? Mas nós vamos agora vendo, nós vamos ver
concentração comum, fazer alguns exercícios para finalizar esse conceito. Depois nós vamos falar disso aqui, fazer alguns exercícios, depois relacionar os dois e fechar essa primeira parte de soluções na transição. E aí galera, estamos aqui para ver concentração comum, nada melhor do que fazermos uma concentração. Não é isso? Lembra que qualquer tipo de concentração é sempre soluto por solução. No caso da concentração, é a massa do soluto sobre o volume da solução, certo? Então, veja bem, eu vou pegar aqui o meu soluto, tá? Por que é um soluto? Porque está em menor quantidade, ok? E porque ele vai sofrer a dissolução. Aqui está o meu solvente, que ele está em maior quantidade, então ele vai provocar a dissolução. Cloreto de sódio e água. Peguei 200 ml de água e 20 gramas de cloreto de sódio. Então tá aqui, bonitinho. Vou chegar até mais perto e vou colocar aqui e vou fazer a minha solução. Então, sacode, 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 agita, 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 até fazer uma mistura homogênea. Ou seja, uma mistura homogênea é aquela que eu só vejo uma fase. Né? Vou colocar aqui mais na parte branca, você só vê uma fase. Ou seja, eu acabei de fazer uma solução que eu sei que aqui tem 200 ml de água e 20 gramas de sal. Ok? Agora, tudo bem, isso aí, viu aqui, tá aqui. Agora eu quero saber a concentração que tem isso aqui. Porque é isso que é importante, que é onde vem o soro fisiológico, onde vem os remédios, vem as concentrações certinha. Então, vamos fazer isso, ok? Então, solução, fazendo o cálculo da concentração na transição. Então, pessoal, a concentração é sempre o quê? É sempre o meu soluto dividido pela minha solução. Não importa se aqui é massa, tá? Ou mol. A concentração é a mesma, só vai mudar o jeito de expressar. Então, aqui é massa sobre solução. Massa do soluto, o volume da solução. Então, pessoal, se eu quiser fazer o meu cálculo da concentração, eu vou aplicar a fórmula e vou sem fórmulas. Lembrando que nos exercícios gerais eu vou fazer sempre sem fórmulas, tá? Então, a concentração aqui é a massa, que vale 20 gramas, não é isso? Dividido pelo volume, que vale 200 ml. Então, posso cortar aqui, ó, fica 2 dividido por 20, que dá 0,1. 0,1 o quê? Grama em cima e ml embaixo. Então, fica o quê? Gramas por ml. Então, eu acabei de achar a minha concentração. Então, a minha concentração aqui vale 0,1 gramas por ml. Essa é a minha concentração. A partir dela eu posso saber o que eu quiser. Essa concentração é a minha concentração padrão. Eu posso saber a partir dela o que eu quiser. Nós vamos ver isso agora. Então, se eu quiser sem fórmula, aí depende. Se o volume eu quero em ml, beleza, eu vou fazer nada, porque aqui já está em ml, belezinha. O que está dizendo ali? Está dizendo que eu tenho 20 gramas em 200 o quê? ml, não é verdade? Mas eu quero o meu volume, sempre é expresso por quê, pessoal? Por gramas por 1 ml, né? Então eu venho aqui e eu coloco 1 ml. Então vai ser x. Então fica 200x é igual a 20 vezes 1. Então x é igual, passo 200 dividindo, então fica 20 dividido por 200. Ó, cheguei nessa mesma condição. Então fica 0,1 gramas por ml, porque eu achei minha quantidade de gramas que está presente no meu volume em 1 litro. Quando eu coloco isso aqui para 1 litro, significa que eu estou calculando a minha própria concentração. Ok? Pessoal, se eu quiser saber em litros, não.
Você colocou 200 ml, mas eu não quero 200 ml, eu quero saber por litro. O raciocínio é o mesmo. Vou pegar lá 20 gramas, tá? Para 200 ml. Só que agora eu quero para litros. Pessoal, como que eu faço para litros? Eu tenho que transformar para 1 litro. Não é verdade? E X. Lembrando que, regra de 3, a mesma unidade em cima tem que ser a mesma unidade embaixo. Eu não posso trabalhar com unidade diferente. Então, se aqui eu quero em litros, aqui eu tenho que transformar em litros. Ok? Então, o meu objetivo aqui, antes de fazer qualquer cálculo, é passar o meu volume que está em ml para litros. Aí eu vou ter que saber que eu vou dividir por 1000. Nas concentrações é importantíssimo você saber transformação de unidades. 1 quilo que tem 1000 gramas, 1 grama que tem 1000 miligramas, 1 litro tem 1000 ml, assim vai. É importantíssimo você dar uma revisada nessas unidades de transformação para não se perder aqui. Então, para transformar ml para 1 litro, eu tenho que dividir por 1000 porque 1 litro tem 1000 ml, ok? Ou seja, 1 litro tem 1000 ml. Não é isso? Isso aí todo mundo já sabe. E se eu quiser para 200 ml? Então vai ficar x. Então x, olha aqui, ó, fica 1000x igual a 200. Então x é igual a 200 dividido por 1000. Corta, 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 corta. De 2 dividido por 10 dá 0,2 litros. Então achei a minha concentração, meu volume em litros. Então eu venho aqui, ó, e coloco bonitinho aqui, ó. Vem aqui 0,2 litros, porque 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Vou multiplicar cruzado, 0,2 vezes x igual a 20 vezes 1. Então tá aqui. Então x é igual a 20 dividido por 0,2. 20 dividido por 0,2, ó, 20 por 2 dá 10. Só que tem uma vírgula para cá. Então vai ficar 100. Então eu tenho a minha concentração, vou colocar aqui, ó, concentração de 100 gramas por litro. Então olha aí que bacana. Achei a minha concentração em gramas por ml, que é 0,1 gramas por ml, e achei a minha concentração em gramas por litro. Ok? Isso aí, fiz bonitinho, tranquilão, belezinha, e achei a minha concentração. Então é assim que eu aplico concentração, através de fórmula, apesar que aqui eu só coloquei gramas por ml, e sem fórmulas, que é sempre por raciocínio lógico. E é o que eu falei, raciocínio lógico você vai ter uma dificuldade no início, mas depois que você pegar o timing, depois que você pegar o nível dele, você faz qualquer exercício sem nunca precisar recorrer à teoria, sem recorrer à fórmula, porque o raciocínio lógico, a própria questão te induz a fazer o exercício. Pessoal, então vamos partir aqui, ó. Eu tenho a minha concentração que eu achei lá, de 0,1 gramas por ml. E agora eu vou brincar um pouco com as concentrações. Letra A, quantos gramas existem em 400 ml? Pessoal, se 0,1 gramas por ml, então vamos apagar aqui e a gente vai fazer o que foi pedido aí. Então, na letra A, o que ele quer? Ele quer saber quantos gramas existem em 400 ml. Pessoal, 0,1 gramas por ml. O que significa isso? Vamos ler? 0,1 gramas está presente em 1 ml. Ok? E aqui, 400 ml, então vai ser x. Olha aqui que legal. Vários exercícios de vestibular é só isso. Vários exercícios. E é claro que não tem um exercício só assim. É um exercício que pede uma outra coisa, só que você precisa fazer isso aqui para continuar no exercício. E tem gente que não faz nem isso aqui. E não pode. Então, multiplica cruzado. X vezes 1 é igual a x. E 0,1 vezes 400, que dá 40 gramas. Olha que legal. 0,1 gramas por ml, se eu colocar em 400 ml, eu vou precisar de 40 gramas. Ok? E na letra B, quantos quilos, isso aqui é importantíssimo, precisam se usar 2 litros? Então vamos colocar lá, ó. Qual que é a concentração? 0,1 gramas
tá? Para 1 ml. Ele quer saber quantos quilos, então vem aqui, ó, coloco X quilos, que é importante, para 2 litros. Ó, beleza. Só que aí, lembrando, o mesmo raciocínio aqui, ó, eu não poderia usar unidade diferente. Ele quer o X em quilos e aqui está em gramas, não pode. Aqui está em litros e aqui em ml, também não pode. Então eu vou parar e eu tenho que passar isso aqui para quilos, para combinar com o de baixo. E aqui eu tenho que passar para litros, porque ele tem litros de baixo. Se vocês têm a noção de tanto aluno que não dá conta de fazer isso, porque ele fica perdido nas transformações de unidade e não pode, que isso aqui é um exercício típico de raciocínio lógico. Porque a química foi até aqui, ó. Isso aqui agora é matemática e transformação de unidades, ok? Então vamos lá. Então, antes disso, eu vou fazer a minha primeira parte do exercício, que é transformar gramas para quilos, ok? Pessoal, gramas para quilos eu vou dividir por 1000. Por quê? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Não é isso? Se 1 quilo tem 1000 gramas, 0,1 gramas vai ficar X. Olha aí, ó, 1000x é igual a 0,1. Então X é igual a 0,1 dividido por 1000. Então vou achar aqui, ó, bonitinho, ó, X. Pessoal, não vou dividir isso aqui que vai dar um número muito pequeno. Eu vou colocar esse 0,1 na base 10, ou seja, 10 ao cubo, não é isso? E vou fazer isso aqui, ó, 0,1, 10 a menos 3, porque eu estou colocando lá para cima, então eu inverto o sinal do expoente. O que? Quilos. Então tá bonitinho, já achei a minha primeira parte. Agora, para eu fazer a minha segunda parte, também não é difícil. Vamos fazer a nossa segunda parte. Começando agora. Na segunda parte, qual que é? Ele quer transformar o ml para litros. ml para litros. Aí você já tem que ficar esperto, né? Você tem que pegar costume que ml para litros eu divido por 1000. Para não ter que ficar fazendo isso. Vai ficar fazendo várias regras de 3, eu não preciso. Você já sabe que ml para litros divide? Então beleza. Porque eu tenho essa unidade aqui, ó. Se tem 1 litro e eu quero passar para ml, eu multiplico por 1000. Agora, se eu quiser o contrário, eu divido por 1000, ok? Então eu não vou fazer regra de 3, já vou passar direto, ó. 1 ml, eu vou dividir por 1000 para achar em litros. 1000, 10 ao cubo, colocando invertido, fica 1 vezes 10 a menos 10, menos 3 o que? Litros. Pronto. Agora eu posso voltar na minha regra de 3. Então vamos lá, ó. 0,1 o que? Não é gramas mais, já é em quilos. Então vem colocar aqui, ó. 10 a menos 3 quilos, ok? Tá para ml. ml eu já transformei aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 3 litros. E ele quer saber quantos quilos presente em 2 litros. E aqui vai ficar X. Então fica 1 vezes 10 a menos 3x é igual a 0,1 vezes 10 a menos 3 vezes 2. Então x é igual a 0,1 vezes 10 a menos 3 vezes 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, ficou fácil, né? Porque aqui eu corto, aí ficou 0,1 vezes 2, que dá 0,2 o que? O x está debaixo de quilo, então fica 0,2 quilos. Ok? Pessoal, espero ter ajudado na concentração. Vamos fazer mais exercício de concentração para a gente finalizar essa parte na transição. Bom, galera, mais um exercício agora. Um exercício mais voltado para o vestibular. E para a gente finalizar essa parte de concentração e para outro tipo de concentração. O aluno preparou 2 amostras em 500 ml. A amostra 1 ele pegou a glicose e adicionou 200 mg. Na amostra 2 ele pegou o cloreto de sódio e adicionou 100 mg.
calcule a concentração em miligrama por litro de cada amostra e a seguir diga qual é a amostra que conduz corrente elétrica. Então, pessoal, para a gente fazer isso, vamos colocar o que a gente precisa saber. Que os dois têm o mesmo volume, não é isso? 500 ml. E segundo, ele quer a concentração em miligramas por litro, ok? Então, antes de pensar em qualquer coisa, fazer qualquer coisa, nós vamos calcular, né? Sem saber transformar, sem nada. Vamos pegar os dados e fazer o que é preciso. Então, vou pegar aqui, ó, a amostra 1. Vou pegar a minha amostra 1, que é da glicose, né? Vou pegar aqui, ó, da glicose. O que ele falou? Ele pegou 200 miligramas e ele adicionou em 500 ml. Então foi isso que ele falou, ok? Né? 200 miligramas em 500 ml. Ou seja, pessoal, a parte da regra de 3 ela é simples. A primeira parte é sempre do exercício e a segunda é o que ele pergunta. Então a primeira parte você retira do exercício e a segunda parte da regra de 3 é o que o exercício está pedindo. O que o exercício está pedindo? Ele quer a concentração em miligramas por litro. Então, para transformar, eu vou colocar aqui em 1 litro, não é isso? E X miligramas. Lembrando que quando eu coloco para 1 litro, porque eu estou calculando a minha concentração, não é isso? Porque eu quero para 1 litro. Pronto. Miligramas de barra de miligrama, ó, legalzão, não precisa transformar nada. ml de barra de litros, não tá legal, eu tenho que transformar. Então, é aquele negócio. Vou pegar ml, passar para litros, eu vou dividir por 1000. Então, fica 500 dividido por 1000, que dá 0,5 litros, ok? Então, eu venho aqui, ó, e vou apagar isso aqui e vou colocar 0,5 litros. Pronto, multiplico cruzado. 0,5 vezes x é igual a 200 vezes 1, não é isso? Então, x é igual a 200 dividido por 0,5, que dá 400. 400 o quê? Miligramas e por litro, que eu acabei de achar. Então, tá aí, achei a minha concentração sem usar a fórmula. Lembrando, se eu quiser usar a fórmula, eu vou fazer isso, tá? Só para elucidar. Massa sobre volume. A massa dele é 200 miligramas, dividido pelo volume, que é 500 ml, só que eu tenho que passar para litros. Então, dá 0,5 litros, que dá 400 miligramas por litro. Aí tem gente que sempre pergunta, nossa pessoal, mas por fórmula, olha o tamanhozinho do cálculo. Por regra de 3, olha o tamanhozão do cálculo, que foi a regra de 3, né? Porque isso aqui é o mesmo para os dois. Aí eu falo, realmente, por regra de 3, por raciocínio lógico, as contas ficam um pouco maiores. Só que você perde a necessidade, você perde a dependência de fórmulas. O aluno que fica dependente de fórmula, ele fica dependente do erro também. Porque a chance dele errar é muito grande. Porque a fórmula, depois da prova, esquece. Mas tem vestibular, tem Enem, tem faculdade, tem um monte de coisa pra frente que você precisa ter esse raciocínio lógico, ok? É importante. Pessoal, a amostra 2. A amostra 2, que é do cloreto de sódio, não é isso? Cloreto de sódio, 100 miligramas. Então fica 100 miligramas que ele colocou em 500 ml, que eu já venho aqui, ó, e coloco 0,5 litros. Ele quer saber a minha concentração, x miligrama, para 1 litro. Então o mesmo procedimento, né? Então 0,5x é igual a 100 vezes 1. Então x é igual a 100 dividido por 0,5, que dá 200 miligramas por litro. Então achei as concentrações tanto da glicose quanto do cloreto de sódio. E respondendo a segunda pergunta, qual que é aquela que conduz corrente elétrica? É só lembrar, pessoal, glicose nunca vai conduzir corrente elétrica, tá? Qual que é a explicação química disso? Porque é uma molécula. É uma molécula onde
quando ela está em água, ela não libera íons, ok? Agora, o cloreto de sódio, que é uma substância iônica, ou seja, é um composto iônico, ele, quando está em água, ele libera íons. Então, esses íons que vai fazer ela conduzir corrente elétrica. Então, cloreto de sódio, ou como qualquer substância iônica, qualquer tipo de sal, acetato de sódio, cloreto de potássio, qualquer tipo de sal, conduz corrente elétrica. Né? Em água, né? O cloreto de sódio. O sal de cozinha, por exemplo, que tem cloreto de sódio, ele não conduz corrente elétrica, só você coloca em água. Mas ele já considerou que está em água, porque ele colocou em 500 ml. Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa parte de concentração. Agora nós vamos para a parte 2, concentração molar, tá? Então nós vamos encerrar esse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês nessa parte de concentração comum. E vamos para a concentração molar. Não esqueça de assiste que é outra parte importantíssima. E aquele negócio, ficamos por aqui. A vida é linda porque a química é linda. E um grande abraço.